Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, Bovespa fechando uma ligeira queda de 0,40, um dia bem volátil, como a gente pode observar, né? Chegou a marcar mínimo no 103,247, marcou máximo no 104,370. Dia de volatilidade marcada pelas commodities, né? Primeiro, do lado negativo, Vale, CSN, Gerdau, a própria Uzi Minas, né, apesar de a gente vai dar uma olhada no gráfico até que não fechou tão feio assim, mas absorvendo a queda dos ADRs, né, das commodities metálicas na sexta-feira, minério de ferro, uma quinta queda consecutiva, vem uma sequência de queda importante, retornando para a faixa dos 105, ali a região, 100, 105, uma região importante, a gente está voltando ali para os níveis do final de dezembro, né? Então novembro e dezembro, que são níveis bem importantes do minério de ferro, que, quando a gente olha a Vale, né, foram os níveis que, tá vendo novembro? Novembro, dezembro, aqui, ó, foi o ponto que, quando o mercado começou a precificar uma melhora do minério de ferro, que levou a Vale até os R$ 95. Então, é um ponto bem importante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas é o seguinte, né, então, os ADRs na sexta-feira, os ADRs da Vale caíram 3%, então o papel já vinha com esse peso, e hoje a gente teve mais um dia de queda do minério de ferro, não foi muito, né, foi uma queda, no after foi uma queda pequena, né, uma queda de 0,40, mas na cotação da manhã, porque como é que funciona, né? Você tem o minério de ferro pela manhã, fecha por volta das nossas aí, de umas 7 horas daqui, e depois ele reabre às 10 daqui no after, tá? E aí fecha, de fato, fecha meio-dia, tá? Então, o que a gente teve? Minério caindo 3% nas operações diurnas, por assim dizer, voltando para a faixa dos $105 a tonelada, né? No pior momento do dia, atingiu $104 a tonelada, né? 103,75, que, como eu falei lá, são pontos importantes de novembro e dezembro, tá? Mas encerrou nos $105. E por que essa manutenção de queda do minério de ferro que vem lá dos 110, né? Que vem trazendo essa expectativa negativa em relação à commodity? Demanda, vem se provando uma fraca demanda por aço na China. A gente tem as siderúrgicas num processo de redução de produção incentivadas pelo governo, tá? E também nós temos o próprio governo incentivando a derrubada do preço, falando de manipulação de preço, que é preciso ficar de olho no desempenho dos contratos futuros, porque tem uma manipulação, enfim, controle de preço por parte do governo para evitar inflação em um período que tradicionalmente é um período onde tem mais demanda pela minério, né? Então, uma ideia de controle para o quê? Questão da construção que está, essa, ao contrário da parte de produção industrial, a parte de construção está indo bem, né? Está num processo de recuperação muito bom, mas o minério de ferro está muito, não tá mais olhando para o lado industrial do que o lado de construção neste momento, tá bom? E também, né, nós tivemos ao longo dessas últimas semanas as prévias operacionais, né? Teve terça-feira passada, teve de Vale, aí teve Rio Tinto, PHP, enfim. E o que na grande parte demonstrou? Não teve uma aceleração absurda, foram resultados fracos na margem, foram resultados fracos, mas não teve nenhuma assim queda de produção. Foram resultados, como eu falei, não foi teve uma ligeira aceleração, mas teve aceleração, não teve desaceleração na produção. Então, você tem uma redução de oferta, né? Você tem uma manutenção de oferta e uma redução de demanda. O preço cai. Tá. O dia só não foi pior por conta de Petrobras, né? Petróleo subindo 1,1%. Petróleo voltando aí para a faixa, saiu dos 80, voltando aí para a faixa dos 81. A Vale subindo 1,90, né, seguindo aí na região dos R$ 27. Lembrando, né, sexta-feira, o papel vai ficar ex 2,74 de provento, mas na quinta nós teremos uma Assembleia Geral para definir se
haverá ou não a criação da reserva estatutária, que prevê reter aí cerca de 50 centavos desse provento. A ideia é da própria diretoria, então acredito que provavelmente vai ser aprovado, que é a própria diretoria que vai aprovar, tá? E além do desempenho das commodities, né, os investidores também, pelo menos lá fora, fechou bem estável, tá? Na expectativa pela agenda econômica. E a agenda econômica, querendo ou não, vai ser bem importante. Por quê? Quarta, a gente tem IPCA 15 de abril, expectativa por uma alta de 0,58 na base mensal, então a gente tem uma expectativa de desaceleração. Na quinta, a gente tem a primeira leitura do PIB norte-americano referente ao primeiro tri desse ano. E na sexta, nós temos o PCE, que é a inflação mais acompanhada pelo Fed, referente ao mês de março. Beleza? Então, em relação aos fatores que influenciaram o mercado hoje, em especial a agenda, tá? A agenda vale a pena acompanhar. Também temos resultados ao longo da semana, mas fiquem ligados no meu Instagram, no Rafa Infobolso, que você vai ter todos os detalhes sobre a agenda de resultados dessa semana. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho do Ibovespa? Vamos lá. Bom, mercado segurando nos 104 mil pontos, média móvel de 21, é um ponto que originou esse movimento de compra, tá? Então aqui é um ponto de suporte bem importante, onde deveria, né, pelo menos graficamente falando, deveria mostrar um interesse maior na compra. Segurando por aí, confirmando esse candle de reversão, mais uma vez, tentativa de voltar para os 108 mil pontos, tá? Então, ponto importante, 64 junto com a média móvel de 21, né, que mantém essa tendência de alta e de curtíssimo prazo. Tá? Das commodities não, né, das blue chips, Petro, que não deixa de ser commodity também, né, Petro, 27,47, 27,50, principal resistência, nada mudou, né, deu compra ali nos 22,70 e agora está numa resistência importante, não deve sofrer tantas alterações até a sexta-feira. A Vale refletiu a queda dos ADRs, de fato, voltou para a faixa dos 72, que foi a faixa que originou esse movimento de compra lá de novembro, né? Foi a partir desse gap que a Vale confirmou esse sinal de reversão e foi. Tá? Então aqui é um ponto importante de suporte. Se eventualmente segurar por aqui e confirmar algum sinal de reversão, pode ser uma oportunidade, afinal de contas. Ainda estamos em tendência de, apesar de, mas o papel caiu, ainda está em tendência de alta no curto prazo, tá? E no curtíssimo prazo, de fato, está bem descontado, né? FR na região do 30, a gente tem, cadê? Aqui no semanal também, ó. No semanal a gente tem IFR em região de sobrevenda e ambos, semanal e diário, papel, preço, né, fora da banda inferior de Bollinger. Tá? Para a gente ter uma noção, no diário, né, da média móvel de 21, a gente está cerca de 9%. Então, realmente é um nível aí importante, né, de desconto. O que falta? Ter a correspondência do papel. Tá? Itaú, a dos bancos nada foi alterado, né? Deu a compra lá nos 23, parcial no 26, então enquanto acima desse 24,70, pode ficar tranquilo com o ativo quem está comprado. Bradesco, né? Mesma situação, 13,60 por R$14 resistência, 12,80, 12,40 ponto de compra. Tá literalmente no meio do caminho, tá? Destaque, né? Ainda CSN, voltando aí para os níveis dos R$14, também um suporte bem importante para o papel, confirmou o topo aqui na faixa dos 16,40 e aqui um ponto de suporte bem importante. Para quem gosta do papel, vale ficar esperto nesse ponto. E os Minas, que surpreendeu, né, no final das contas fechou com um candle próximo da máxima e respeitando esse gap do 6,80, né, que abriu espaço para esse processo de recuperação no curtíssimo prazo. Interessante, né? Bem interessante esse movimento, até com um bom volume na compra. Tá bom? Dos destaques do dia, chamou bastante atenção, aí também, né, seguindo o preço do petróleo, PRIO, né, fechou com uma alta de 3%,
R$ 35. Se conseguir superar essa máxima, mais uma vez, espaço para voltar lá para os R$ 37, que foi ponto de resistência. Do outro lado, Braskem em queda, né? A justiça bloqueou aí um bi da empresa, né, por conta daquelas questões de Maceió. Então, o papel seguindo com a sua tendência de baixa principal, alvo para a região dos 16,60, e também destaque, né, essa parte de commodities, do setor frigorífico, no caso Minerva, aqui retornando para os níveis, né, praticamente aí zerando, acho que até zerou, né? Nossa, tá. Deixa eu ver aqui. Basicamente é isso aí. Voltando lá para os níveis de 2022, né? Voltando ali para o início de 2022, que foi a região dos 8,30, 8,15. Tá? Então, todo o setor, né? Todo o setor frigorífico, tudo parece estar muito interessante, mas não tem nenhuma reação, né? Não tem nenhum sinal. Mas finalmente, Marfrig aqui, né, também, mas Minerva finalmente voltou para um ponto de suporte de longo prazo, né? Os outros papéis, ela estava com um desempenho muito melhor que JBS. Marfrig tem uma justificativa para isso, né? O cenário doméstico, mas agora finalmente um ponto onde que para quem gosta do ativo, aqui vale a pena ficar de olho, tá certo? E é isso, né? Dos destaques do dia, são esses os grandes destaques. Fechado? Bom, para amanhã, né, toda a atenção para essa região dos 104 mil pontos. É necessário, né, e para esse mês, inclusive, né, necessário o mercado segurar por aí. Se não segurar, difícil a gente imaginar um processo de recuperação no curtíssimo prazo e espaço para manutenção do viés de baixa de curto prazo e o retorno para a faixa dos 100 mil pontos. Beleza? Bom, então é isso. Um abraço e até mais.